E aí, pessoal, já se inscrevam aqui no meu canal. Sentiram falta de mim? Eu andei meio doente aí esses dias. Aliás, desde que eu voltei da China, eu tô com uma gripe estranha aí que não sai. Não, brincadeira. Gripe brasileira mesmo, que já está sendo curada. E eu volto, infelizmente, para discutir esse. Sim, é um nível tão baixo que faltam palavras, né? Acho que a Vera Magalhães colocou bem, assim, o que a gente viu nessa CPMI das fake news aí com o depoimento desse Hans é um divisor de águas mesmo, né? Dele não existe mais possibilidade. Se você defendeu ou promoveu ou celebrou o circo que se viu ali com as mentiras desse cara, você é um mau caráter. Você é a escória do Brasil, sabe? Não tem mais como. Enfim, a própria CPMI das fake news, eu não acho, eu sou contra ela porque eu acho que ela foi muito mal formulada, eu acho que não, enfim, não é o caminho correto, mas o que a gente viu ali, inclusive, foi criminoso, né? Ele vai responder criminalmente pelas mentiras que contou. Entre elas, a que foi a mais grave, a que suscitou mais festinha e mais animação entre os bolsonaristas aí, né? Que foi a acusação de que a jornalista Patrícia Campos Melo tivesse se insinuado sexualmente para ele, né? Tivesse oferecido sexo em troca da reportagem, ou seja, acusou de prostituição, assim, uma acusação que fere a honra da profissional, assim, de uma maneira total, né? Um ataque abjeto, baixíssimo. E que era evidentemente falso, né? O cara mentiu, contou mentira atrás de mentira numa história sem pé nem cabeça, disse que trabalhou para candidato do PT, que nem era candidato na eleição, enfim. Poucas horas depois, os prints das conversas dele com ela já estavam a público pela Folha e mostrou-se que não, ele não. Pelo contrário, foi ele que tentou até chamar ela para ir para um show ali, ela deu um perdido bem dado nele ali, né? Além de tudo, ficou rejeitado e tentou se vingar, talvez. Enfim, eu espero que realmente a justiça criminal dê conta do caso desse Hans, que, fora isso, é alguém de menos relevância, mas o que eu acho que revelou mais é a moral, para quem ainda tinha alguma dúvida, né? A moral de tantas lideranças, seja políticas, sejam de opinião, de formadores de opinião na internet, né? Pessoas até que se dizem conservadoras, que ousam se dizer cristãs, celebrando, promovendo uma calúnia contra a honra, inclusive mulheres que se dizem cristãs, não são cristãs, mas que se dizem cristãs, uh, promovendo um ataque calunioso contra a honra de outra. Né? Se fosse com elas, se fosse com a mãe delas, enfim, né? Basta um mínimo exercício de empatia aqui, né? Enfim, que não, obviamente não tem, porque não é defesa, né? A bajulação do grupo que está no poder fala antes do que qualquer princípio ético ou moral para essas pessoas. E entre pessoas notáveis que fizeram isso também, claro, o Eduardo Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, assim, uma das figuras mais abjetas mesmo da nossa política, um verme do ponto de vista moral, e que estava ali dizendo não duvidava nem um pouco de que ela se vendesse ou se prostituísse, enfim, um canalha de marca maior, né? Não sei como é que alguém respeita ele, certamente pessoas sem grande respeito nem a si próprias, nem a qualquer valor da nossa sociedade, né? Enfim, mas mostrou mesmo assim a que ponto, a que nível chegamos. Outro aquele Alan dos Santos, um mentiroso profissional, as mesmas pessoas que promoviam fake news de quem era o mandante da facada do Bolsonaro. Lembra que até o João Willis, né, chegou a ser cotado, o partido PSOL. Depois promoveram um pavão misterioso, né? Aquela mentirada toda sobre que o Glenn Greenwald. Mentiram, foram refutados, revelados todas as vezes. Né? E agora chegam com mais essa. Se você acredita neles, você não é mais um ingênuo que, eu não sabia. Você sabe que esses caras são mentirosos, mas você quer essa mentira. Você é um canalha. Se você está acreditando nisso, promovendo história, você é um canalha. Não tem mais jeito, é um divisor de águas total essa história. Né? E o próprio Alan já chega com a ideia de que já chega com novos jeitos de enlamear a discussão. Ele fala, não, mas olha, o hífen do print do WhatsApp seria impossível, não sei o que, isso prova que ela forjou os prints. Chegam, minutos depois, chegam técnicos de informática, gente que ao contrário dele entende do assunto, ele não entende nada, ele só sabe puxar saco e mentir.
E mostram que não, na verdade não, na verdade está totalmente dentro, não sei o quê, mas não importa, ele continua inventando mentira em cima de mentira, né? Para um grupo de pessoas, ainda muito grande, mas felizmente diminuindo, que compram e engolem essas mentiras de bom grado, né? Enfim, é bastante grave isso aí. Eu vejo muita gente dizendo que, porque é um insulto machista, misógino, e sem dúvida é. Mas pior do que ser machista e misógino, pessoal, porque se esse tal de Hans falasse, uma mulher é tudo podre, seria uma coisa tosca, ridícula dele falar, uma coisa lamentável, mas seria bem menos grave do que você atingir a honra pessoal de alguém. E é isso que notabiliza esse governo. Né? Como ele não tem nenhum freio moral, ele e seus apoiadores não têm nenhum freio moral em mentindo, destruir a honra ou até mesmo a vida de pessoas. Né? Lembrando que essas mesmas pessoas celebraram quando da farsa que prendeu por alguns dias os ambientalistas de Alter do Chão, né? Que estão ali tentando proteger a floresta, enfim, foram presos numa farsa total que se revelou em poucos dias e que até o juiz enfim, tinha interesses em jogo ali, tiveram que ser soltos ali porque acusaram o pessoal que está na ONG, que abandonou vida em cidade para proteger a floresta, eram eles, né, que estavam botando fogo na floresta. Quem acredita nisso já entregou sua alma porque há de pior, né, nessa milícia que nos governa, né? Então, enfim, celebraram aquilo, celebram e promovem esta calúnia, essa destruição da honra, sempre com mentiras, né? Atacar a honra de alguém é muito mais grave do que fazer algo machista, um comentário, né, machista ou misógino. Atacar uma pessoa real, concreta, né, mentindo, enfim, não tem nenhuma defesa possível, né? E vejo, isso não se confunde também com a sua opinião que você possa ter sobre a matéria original que a Patrícia Campos Melo fez, que empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, né, que gerou toda uma celeuma, foi antes do segundo turno ali. E, na verdade, é curioso que o Hans não foi fonte dessa reportagem, a conversa com o Hans se deu em dezembro, então as reportagens que estão citando lá o ex-funcionário da Iacos, não sei o que, não é essa, né, que inclusive não falava em que essa reportagem original, que o pessoal está associando a tudo isso, não falava em campanha pelo Bolsonaro, né? Falava que empresários pagaram para fazer disparos contra o PT. Empresários bolsonaristas, evidentemente, como o Luciano Hang. Você pode ter todas as críticas do mundo a essa reportagem, acho totalmente válido. Eu mesmo acho que ela deveria ter dado mais informações ali, embora reconheça que a Patrícia é uma grande jornalista e provavelmente tem fontes no que se basear nisso aí. Eu achei que faltou um pouco de informações naquela reportagem original, mas isso não tem nada a ver com você ser favorável e chancelar calúnias, como as que a gente viu nessa CPI. Tinha várias mentiras, né? O cara falava, a Folha disse que eu trabalhei para o Dória e para o Bolsonaro. Não tinha isso na reportagem, ele inventou isso, ele disse que não deu arquivos para a jornalista, tava lá o print, o cara deu os arquivos que ele mandou. Sim, não tinha nenhuma. O cara mentiu e foi desmentido imediatamente, né? Imediatamente. Então não tem desculpa para estar acreditando naquilo, para estar promovendo aquilo, exceto você ser já alguém cuja dignidade foi entregue ao governo. Talvez porque, enfim, você já se investiu tanto nisso, a pessoa indo para o inferno, né? A pessoa já fez tanta coisa errada que agora ela não pode voltar atrás mais. Ela precisa ir até o fim do rebaixamento dela própria. É o que a gente está vendo aqui, com quem insiste em defender não um aspecto ou outro do governo e tudo, mas esse elemento essencial desse governo, que é a calúnia, a difamação e a mentira usado de forma sistemática, né? Essas são as companhias que você escolhe ao fazer isso, né? E não tem volta, assim, né? A não ser um profundo arrependimento, é muito difícil ver alguém voltando e reconhecer o profundo erro que teve, né? É difícil ver alguém voltando disso, mas é isso, vivemos o divisor de águas. Eu não levo a sério ninguém mais que tenha participado desse circo. Não dá para levar a sério como ser humano, sabe? Como alguém digno de qualquer tipo de interlocução. Ali, né? A pessoa se mostrou abaixo de qualquer dignidade. Não que outros e outros partidos não pudessem ter feito a mesma coisa, tá? Com certeza. Agora, esse caso aqui foi esse. Infelizmente, temos na presidência da República e acoplados, puxando o saco da presidência da República, pessoas cuja moral é equivalente a de um miliciano e que defendem, enfim, assassinatos ou concretos ou de reputações, sempre que isso for. Lembrando que brincam, né, com o assassinato da Marielle também, então, quer dizer, defendem, celebram literalmente assassinatos.
para defender a sua boquinha no poder, né? Os seus pequenos esquemas, os seus pequenos a mamatinha que eles recebem, né? Enfim, é o tempo que vivemos, acho que valia a pena fazer esse registro. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e vamos discutir coisas mais proveitosas e promissoras pela frente, né? E não esse esgoto que se apossou de Brasília.